E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. De bike pode? Pode? Claro que pode. Um bate-papo sobre bike, cicloturismo e tudo mais, e muito mais, que de bike pode. Rode com a gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando mais um De Bike Pod, comigo, Carol Strussmann, e com a Rayane Teles, lá de Minas. E é para lá que a gente vai hoje, conforme prometido. A gente vai falar sobre uma cicloviagem dos sonhos aí, até a nascente do majestoso Rio São Francisco. Boa tarde, boa noite, Ray. Vamos ver, não sei se ela está online, mas eu vou começar dando os abraços. Melhor, porque justamente os abraços também vão começar. Vou começar pelos de Minas, que vai ser, de certa forma, o anfitrião desse programa. Então, começar aí um abração para o Roberto, lá de Carmo do Paranaíba, e também para o Tora Racing, de Pato de Minas. Depois a gente sobe mais um pouquinho, vamos lá para o Nordeste, onde eu tenho assim, grandes amigos cicloturistas. Abração aí para o... Isso aí é uma baita de uma dica, né? A Lagoa da Pampulha. Isso, exatamente. A cidade de São Roque de Minas, ela é uma das cidades, né, da qual compõe o circuito da Canastra. E a portaria principal do Parque Nacional da Serra da Canastra, que é o parque nacional que abriga e protege uma das principais nascentes do Rio São Francisco, ela está na cidade de São Roque de Minas. São Roque de Minas está a 300 quilômetros, 320 quilômetros de Belo Horizonte. Ou seja, é chão, né? Não, por isso que a gente teve um aliado, né, o Gipalio, para levar a gente até São Roque de Minas, porque nós tínhamos o tempo um pouco curto, né? Então foi como você disse, foi uma viagem multimodal. Pois é, o pessoal tem um preconceito, né? Às vezes tem gente assim, não, se eu estou viajando de bike, é só bike. Se eu tenho uma lomba que é um paredão, eu não posso descer e empurrar. O que tu acha disso aí, Rai? Nossa, eu acho que assim, se você consegue, se você tem o tempo, beleza, tranquilo. Mas se você não tem o tempo, se você não está super preparado ainda, você pode usar o carro, pode usar a carona, pode descer da bicicleta, pode empurrar, porque o negócio é o caminho. E não é a hora que você vai chegar, não é o tempo que você vai gastar. Então, o trem bom é o caminho. Se é que vocês me entendem. Assim, ó, como é que é? Então, depois eu vou lembrar de uma piada com um trem, agora não me veio completa na cabeça. Então, no caminho, a gente está vindo de BH rumo a São Roque de Minas e daqui a pouco vê assim algo no relevo majestoso. É impactante. A Serra da Canastra. Agora eu queria que a nossa poetisa mineira contasse o significado da Serra da Canastra. Então, primeiro já deixa eu me justificar, tá? Porque tudo que se trata de Minas, eu sou igual uma criança. Minas Gerais. Igual uma criança que vai apresentar um brinquedo novo, né? E para nós ciclistas, parque de diversões aqui, parque de diversão ou diversões, nós temos aqui ao máximo, né? Aos montes. Literalmente, né, Carol? É uma Disney, né? E sai todo mundo fera, porque sobe, desce e fica numa resistência que, olha, para pegar os mineirinhos, é fogo. E quando nós vamos saindo de BH e vamos para a Serra da Canastra, né?
nós vamos em direção à região centro-oeste. E nós temos, então, uma variação do relevo, né? Porque nós estamos indo para uma região, nós saímos da região dos mares de Morro, que é aqui da Belo Horizonte, que nós estamos na área de transição, e nós vamos para o Planalto. E então a gente tem muita reta, né? Até mesmo a estrada ajuda muito, tem um acesso legal de Belo Horizonte para lá, e aí do nada aparece aquele monumento, né? Conforme a Carol disse. E a Inclusive, Serra da Canastra, ela recebe esse nome por ela se assemelhar a um baú. E aqueles baús assim bem antigos, né? Aqueles bem grandões, aquelas arcas. E eu acho que eles acertaram demais no nome, porque eu tenho um amor muito grande pelo Rio São Francisco, pelo significado que ele tem para nós e para o Brasil. E, assim, realmente ela guarda não só muitos tesouros, mas ela guarda um dos nossos maiores tesouros aqui, um dos maiores tesouros mineiros, que é o Rio São Francisco, e as belíssimas cachoeiras que despencam daquela serra. E é um tesouro então, da humanidade, né? Exatamente. Pela importância do rio, um rio de integração. São 3 estados, são muitos municípios, que eu não sei quantos agora, assim, de cara, e eu esqueci de pesquisar isso, mas são muitos municípios, e sem contar por passar por uma região que não é que é seca, né? Porque o Cerrado não é seco, o Cerrado ele é considerado o deserto das águas, mas é uma região que precisa muito do rio. Então, e assim, acertaram muito no nome, a Serra da Canastra, para abrigar e proteger o nosso tão querido São Chico. Pois é, eu estava dando aqui uma ajuda no nosso super Google da produção, porque falha, lapso, né? Tanta emoção que a gente às vezes esquece de passar os dados, né? O Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, ele tem 2.863 quilômetros. Então, atravessa os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Isso mesmo. Então, eu errei o número de estados também. Ah, bom, isso aí é... E tem um pedal maravilhoso, mas isso vai ser para outro programa. Vamos focar, né? Que é os Caminhos do Imperador, que daí pega a outra ponta, que casualmente eu fiz antes. Primeiro eu fui na Foz do São Francisco para depois chegar à nascente, que é um caminho maravilhoso, sempre na costura, né? Ele divide, o São Francisco divide os municípios de Sergipe, os estados de Sergipe e Alagoas, até chegar no mar, né? Então, a gente foi desde o litoral, foi passando Agreste e Sertão. Mas isso é outro programa. Vamos, Serra da Canastra. Tá, chegamos... Vamos fazer um da nascente à Foz, Carol? Como? Vamos fazer um da nascente até a Foz? Olha, eu topo. Atenção, patrocinadores. Queremos. Vamos fazer o pedal da integração nacional. Boa. Não, tá fechado. E onde não der para pedalar, a gente põe a bike no barco, a gente põe no lombo do burro e vamos lá, né? Mesmo, é verdade. De preferência nas costas. Olha só, tá, chegamos em São Roque de Minas. Qual é a dica, assim? Deixar as coisas, acampar, procurar uma pousadinha? Isso. São Roque de Minas é conhecida mundialmente, não só, né, por essa riqueza maravilhosa que é o São Francisco e a Serra da Canastra, mas nós temos uma coisinha que é igualmente maravilhosa, igual bike, que é o queijo. E o queijo canastra, ele também é muito famoso. Então, nós temos uma cidade que é procurada não só pelos atrativos naturais, mas também pela gastronomia. Então, você tem uma malha
de pousadas, de hotéis e campings muito grande, agências também que fazem esse passeio. Mas se você quer fazer uma coisa bem independente, nós temos dicas bem específicas que chegou em São Roque de Minas, já vai em direção ao parque e se hospede no camping da Picareta, que é um camping maravilhoso. O pessoal já te recebe com um cafezinho, com uma cachaça e um queijo. 3 maravilhas do mundo, num só lugar. Olha, ela treinou o gauchês para falar. Na verdade, eles oferecem. Quer um cafezinho, uma cachaça e um queijinho. Tudo no diminutivo, mas o sabor é grandioso. É grandioso, né? E dá uma animação extra, porque a Serra da Canastra também não é fácil de subir, mas é subível, né? Exatamente. Respondi sua pergunta? Respondeu. Quer que eu acrescente? Então, vamos lá. A dica, então, chegou em BH, pegou o rumo da Serra da Canastra, parou em São Roque. Deixou as coisas. Nossa dica, né, que fizemos. Camping da Picareta é muito legítimo, assim, o mineiro, né? Pelo menos para mim, que isso de fora, assim, cumpriu todos aquela imagem típica, assim, da acolhida carinhosa com essa coisa do queijo, do café e tal. E daí a gente vai pro parque, é isso? Exatamente. A portaria do parque está a cerca de 7 quilômetros da cidade de São Roque de Minas. Fica em torno de uns 5 quilômetros do camping. Então, assim, o camping está pertinho do centro. É uma cidade relativamente pequena, né? Tem um território grande, mas tem uma área urbana, vamos dizer assim, relativamente pequena, então é bem acolhedora e é tudo pertinho. Pertinho. Agora soltou a mineirice, é pertinho. É tudo logo ali. E qual é a melhor época do ano para fazer um pedal ali na Serra da Canastra? Bom, o ano todo. O ano todo você vai ter um aspecto muito, muito bom da Serra da Canastra, mas no outono é o melhor. Por quê? Você vai ter ali um clima agradável, você vai ter um céu maravilhoso, você vai ter um clima mais estável, né? E vai pegar as cachoeiras com a vazante das chuvas, né? Do finalzinho do verão. Então, eu aconselho você fazer se você conseguir se programar, fazer um passeio no outono. Eu tive a oportunidade de fazer um passeio no outono, mas eu e Carol, nós fomos no inverno. O que não deixou de ter uma beleza maravilhosa, mas nós pegamos um friozinho, nada que abalou aí o psicológico da gaúcha, porque o nosso friozinho aqui no máximo 14 graus. Mas o ano inteiro você vai ter um aspecto muito bom, porque você vai ter, na primavera você vai ter a Serra Florida, você vai pegar Sempre Vivas, mas você vai pegar um período de chuva, né? O que não atrapalha, mas você tem que fazer com mais cuidado. O acesso lá é todo por terra, então pode ser que você pegue a estrada um pouco mais acidentada, mas você consegue fazer um passeio igualmente maravilhoso. Mas a minha dica vá no outono. Abril, finalzinho de março, abril. Abril é excelente, adoro abril. Então, esse ano tá ótimo que tem vários feriados aí nessa época, né? A gente tem a Páscoa, 1º de maio, acho que tem Tiradentes também. Exatamente. Se eu não me engano, Tiradentes vai dar no final de semana, mas tem aí 1º de maio, tem abril, né, que são feriados prolongados, então se quiser dar uma esticadinha, vem conhecer a nascente do Rio São Francisco. Já tem aqui o Almir Guerra tá na escuta, ele disse, café com queijo? Oba, tô dentro. E a gente tá com o Chechel na Magrela, lá de Rio Pardo também, na audiência, abração.
A gente fez uma participação no programa dele e agora ele está aqui curtindo. É os doidos que querem mudar o mundo com a bicicleta. Almir, um abraço, Almir Mineirinho, e sabe muito bem que a gente pedala, uma pedala é para comer. Nosso lema, tá? Tá, e daí? Chegamos no Parque da Serra da Canastra, a expectativa. Pô, é um baita de um rio, eu quero ver a nascente. Então, como eu disse, partindo do camping ou partindo da cidade, nós temos 5 quilômetros até a portaria. Tá, são 5 quilômetros de subida, mas não se espante, tudo dá para fazer. Vai curtindo a paisagem, porque você já vai sendo acolhido pela serra, você já vem com mensagem de cachoeira à esquerda, vai visualizando, tranquilo, chegamos na portaria. Sabe que eu tenho uma dica ótima para subidas, assim, quando elas são que nem as da Serra da Canastra. Muitas fotos. Daí quando tu vai ali que tu acha que não tem mais força para socar o pedal, né? Que vai faltar. Que visual lindo! Vamos fazer uma foto aqui daquelas produzidas, de botar a bike. Gente, isso é infalível. Para uns minutinhos, relaxa o corpo, não fica nervoso com aquela subida e só vai, porque o visual olha, é incrível. É estonteante, não é? Uhum. E ver essa diferença, é estonteante ver essa diferença de relevo, porque é quase, se eu pedir calma, mas é quase uma paulada, porque você está vindo de muita reta, um plano, quando pensa que não, pá, tem um morro lá na sua frente. Mas dá para subir, dá para curtir o visual, dá para respirar, dá para parar, olhar, fotografar, curtir, se bobear dá até para tomar banho de cachoeira antes, mas é indicado você já subir os 5 quilômetros com tranquilidade até chegar na portaria do parque. Chegamos na portaria do parque, a taxa de visitação. Há desconto para brasileiros e, se eu não me engano, a taxa é de R$15 e o desconto para brasileiros é R$7,50, é a metade. Uhum. A última vez que eu visitei um parque nacional, o desconto para brasileiros estava em isenção de pagamento, então não estava pagando. Eu não consegui ver com exatidão essa informação hoje, mas se até o final do programa a gente conseguir pesquisar, eu volto nessa informação. Uhum. Então, tem guarda-parques, tem portaria, né? Tem o pessoal que nos recebe muito bem, nos informa, né, tudo que tem no parque, como que é o funcionamento. E partimos da portaria, você faz um credenciamento para o pessoal saber que você está dentro do parque. Então, eles sabem, inclusive, se você sair em outra portaria, porque tem outra verificação. Então, assim, é bem legal assim, o cuidado que eles têm com a gente, com o visitante. É um dos parques que eu mais gosto de visitar aqui em Minas Gerais. E aí, da portaria até a nascente do Rio São Francisco, são mais 5 quilômetros, são mais 6 quilômetros. E são mais 6 quilômetros subindo. Então, nós temos uma estrada um pouco mais acidentada, mas dá para fazer com tranquilidade, tirando foto, porque aí a paisagem vai ficar cada pedalada a paisagem fica mais estonteante. Tô mentindo, Carol? Não, pois é, assim, eu acho que até comentei quando a gente fez o pedal, é uma coisa muito grandiosa, né? Tu chega ali no topo do baú, né? É bem isso, assim, né? A gente a gente pedalou uma arca e chega ali em cima. E daí tu vê aquelas montanhas, o relevo, lembra um pouco que os campos de cima da serra, que é, enfim, campos de cima da serra. Mas tem aquelas coisas bem típicas do Cerrado. Então, é muito lindo, assim, quando a gente começa a viajar de bike, a ver as pequenas conexões da natureza. Eu me lembro quando estava chegando, acho que próximo à portaria, eu olhei do lado aquelas macelas que tem a tradição de colher na Páscoa, e eu digo, ai, mas eu achei que isso era gaúcho. Estava ali do lado das sempre-vivas, que é uma planta bem típica do Cerrado, né? Então,
isso é uma das coisas, eu acho, da cicloviagem, a gente poder ir lentamente desfrutando essa conexão, né, que propicia se fazer parte da natureza, ver o que tem em comum, ver o que tem diferente, olhar o relevo, assim, né? Isso é verdade. E sem contar que quando você chega no alto da serra, você não tem um pico, né? Você tem lá em cima um platô. É Então, uma área VIP, assim, né? você tem uma parte de descanso, mas qual é essa parte boa e a parte ruim ao mesmo tempo? Porque aí lá em cima, depois de você subir, lá em cima você vai pedalar, você vai continuar pedalando, porque você chega num reto. Aí você fica assim, como? E aí você pedala para ir e pedala para voltar. Né? Igual nós fizemos esse pedal de bate e volta, né? Nós fizemos. Vou me adiantar um pouquinho, mas se eu me adiantar demais, você me corta. Porque chegamos à nascente e fomos até a parte alta da cachoeira, que é da Cachoeira Cascadanta. É um outro atrativo, é uma surpresa do São Francisco, na verdade, para a gente. E quando chega lá em cima, a gente tá pedalando, tá parecendo que tá descendo, mas a hora que a gente volta, a gente tá pedalando e parece que tá descendo de novo. Então você fica meio, como? E aí? Porque tem gente que faz esse pedal de travessia, né? Nós utilizamos o nosso passeio multimodal, utilizamos o carro também para nos ajudar a levar em alguns atrativos, mas tem gente que faz a travessia, que sai de uma portaria, entra numa portaria e sai em outra portaria. Normalmente eles fazem o caminho inverso que eu e Carol fizemos. Entra na portaria de São João Batista da Serra da Canastra e sai na portaria principal, que é a portaria de São Roque de Minas. Mas você tem opções de passeios ali para mais de metro. É uma Disney, né? Então, chega a nascente do Rio São Francisco, ela é realmente o atrativo que mais chama a atenção. Ele é o atrativo mais famoso, mas nós temos que ter muita sensibilidade quando a gente chega na nascente do São Francisco, porque normalmente as pessoas esperam que você tenha um lugar específico, um monumento jorrando água. E vira e fala assim, aqui jorra o São Francisco, mas não é assim que funciona. Uma das coisas que eu me emocionei muito na primeira vez que eu fui, e me emocionei de novo quando eu levei a Carol, quando eu fui a anfitriã, de passar mesmo essa questão de como que uma coisa tão singela transforma num gigante de quase 3.000 quilômetros. Porque eles, inclusive, têm que proteger a nascente principal, então eles deixam visível para a gente alguns olhos d'água, né? Que você consegue um pouco, com bastante percepção, você consegue ver a água borbulhando, mas são olhos d'água, não é efetivamente uma nascente onde jorra o São Francisco. Então, aí essa dica, ter sensibilidade para visitar. Mas é um lugar muito bonito e é muito significativo. Eu acho que na época a gente conversou assim, né, que as pessoas esperam algo realmente, que nem tu falaste ali, borbulhante, efervescente, algo mágico, um espetáculo pirotécnico, quando na verdade a grande beleza, né, acho que tu vai concordar comigo e tu falaste isso, é aquela coisa minúscula que se torna algo tão grandioso e poderoso, capaz assim, o São Francisco é a alma dos estados pelo que passa. Quando eu tive a oportunidade de pedalar no sertão, quando as pessoas estão próximas do rio, ela tem vida, tem fruta, tem alimento, tem água para o gado e vai a 4, 5 quilômetros, está morrendo de seca, de fome. Então, assim, tu vê o quanto São Francisco é vida, né? E aquilo vem sensível. É verdade. E eu acho que de bicicleta você ainda fica mais. Você fica mais sensível. Por quê? Como eu disse, o atrativo ele é sinalizado, mas ele é muito singelo.
e quase que de carro não se percebe, né? E a grande maioria dos acessos feitos, dos passeios feitos na canastra, por causa das distâncias, é de carro. E de bicicleta, depois de você fazer o esforço da subida. E quando você chega nesse olho d'água e você tem o privilégio de tomar aquela água geladinha, docinha, Cheia da de nascente peixe. de São Francisco, eu acho que não tem explicação. Eu acho que não tem palavra dicionarizada que faça eu expressar esse significado para mim. Sinceramente, eu puxo muito saco, né? Então, ai, é muita emoção. Eu Hoje o fico muito coração está emocionada. disparando, porque realmente, assim, é difícil falar, né? Mas é algo muito mágico, assim. É aquela coisa singela, natureza pura, e daí tem os peixes, daí tu pode beber água e acho que está abençoado. Tá, e daí a gente puxou o fôlego, porque é uma emoção, assim, não tem como. Tem uma razão, né, para explicar. E daí a gente vai adiante e esse filete d'água, né, se transforma numa cachoeira imensa. É a Lindo. parte alta da Cascadantas, né? Isso. Parte alta da Casca d'Anta, que é um dos atrativos também que convidam ao passeio, mas a maioria das vezes as pessoas não conhecem. Isso já aconteceu, né? De pessoas, nascente do São Francisco, nascente do São Francisco, e inclusive aconteceu comigo também. E eu acho que aconteceu com você também, né, Carol? Porque a gente estava com foco na nascente, eu inclusive mantive esse foco e falei, não, Carol, então eu vou te fazer uma surpresa e incluir no nosso roteiro. Tem a parte alta, então esse foi o nosso primeiro dia do pedal. Nós saímos do camping, fomos até a parte alta. Ela nos contempla com um espelho d'água bem bonito. Aí, E a primeira refrescante queda, depois que é de um uma pedal, né? cachoeira, e uma cachoeira, de um poço esverdeado, uma coisa muito linda, uma coisa muito maravilhosa. E aí ela segue por um cânion e mais à frente a gente tem acesso a um mirante um mirante assim no alto dos 300 metros do paredão da canastra. E aí a gente tem o mirante da segunda cidade, da primeira cidade que é banhada pelo São Francisco, que é a cidade de Vargem Bonita. E aí uma curiosidade, né? Porque agora a geografia vai pesar um pouquinho aqui, mas eu não sei se eu vou falar certo. Ainda mais com a minha noção de direção, que está sendo apurada cada dia mais com a bike. Mas uma curva que o rio dá. E aí, quando a gente está no mirante, o pessoal do parque sempre fala para a gente ficar atento ao movimento do rio, que o rio faz, porque ele tende a ir para um lado, mas alguma coisa fez ele virar e seguir para o Nordeste. Falei, até eu, né? Até eu que sou bobinha. E aí você tem uma visão, mais uma vez, do relevo, tem uma visão do rio, do serpenteamento do rio. Então é uma coisa maravilhosa. E daí nós fizemos o nosso passeio dessa forma. Fizemos o passeio de bike do camping até a parte alta da Casca d'Anta. E aí da parte alta da Casca d'Anta de volta para o camping. Se eu não me engano, nos rendeu um pedal de uns 70 quilômetros, uma altimetria considerável, porque a gente tem um ganho de elevação aí bem, bem bom, mas não é nada que seja impossível de fazer, né? O planejado era voltar antes do sol se pôr, mas nós pegamos um pôr do sol maravilhoso no alto da serra, né, Carol? Então, a A surpresa gaúcha aqui teve que tirar muita foto no caminho. mas Daí foi excelente. tu foste na frente para dizer para os guardas, não, minha amiga ainda está ali pedalando. E eu, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas vale a pena. Estou aqui brincando, assim, mas eu acho que o que é de tirar o fôlego é o visual, assim, é cultura, né? Eu acho que todo mundo um dia deveria, né? Eu acho que o Rio São Francisco é o nosso Ganges aqui. Um dia fazer essa visita, entender esse rio, né?
que é pura vida aí. Exatamente. E aí, além de conhecer a nascente, dá um pulinho em Vargem Bonita, porque nós temos uma surpresa do São Francisco, né? Porque além dele ser um rio maravilhoso, ele nos presenteia com uma cachoeira de 186 metros de queda livre. Ela é a sexta cachoeira mais alta do país. E é uma coisa maravilhosa. Assim, nós tivemos ainda o privilégio de presenciar uma família. Eu ia dizer, eu digo, essa é inesquecível, né? Além das sensações que nós tivemos, né, ainda presenciar esse momento, era um senhor cego ou com algum tipo de dificuldade para enxergar, e nós chegamos no momento em que a filha estava descrevendo o lugar para ele. Então, assim, é um momento de muita reflexão, foi um momento de muita reflexão, de muita gratidão, porque às vezes você tem um lugar e você chega a um lugar, você vê, e a primeira coisa que você tem que agradecer é por estar vendo o lugar. E aí, aquela família que estava emprestando os olhos para aquele senhor, para ele sentir. E assim, eu tentei imaginar de fechar os olhos e tentar perceber um pouco do que ele estava percebendo. E nós ficamos longe da cachoeira, né? É uma cachoeira de 186 metros, tem um poço gigantesco. Ela respinga, assim, né? Já de longe vem aquela água, né? Isso, e de longe ela te molha, você nem precisa ir até o poço, assim, para se banhar, porque ela já te banha na hora que você está chegando na cachoeira. Então, assim, é um lugar realmente mágico. Quando eu divulguei também a nossa programação de hoje, eu recebi mensagens de que, nossa, esse lugar é surreal. Então, quem não conhece, quem tem vontade de conhecer, quem tem o sonho de conhecer, porque para mim era um sonho desde a quinta série, de conhecer a nascente do São Francisco, porque quando eu descobri que ela era em Minas Gerais, eu me enchi de orgulho e de amor. Então, assim, é um lugar que vale muito a pena conhecer. E se você tiver a oportunidade de conhecer ele de bike, não tenha medo, porque de bike pode. E dentro do parque é muito seguro, né? Tem isso, se você tem qualquer receio, tá avisando na portaria, enfim, tem fluxo de outros turistas, sempre qualquer coisa vai ter alguém para ajudar, né? Não tem por que aproveitar e desfrutar esse espaço da natureza. No parque ele não tem camping, né? Ele não recebe os turistas, não hospeda os turistas, mas tem camping, tem pousada tanto em São Roque de Minas quanto na portaria de São João Batista da Serra da Canastra. E dá para fazer uma travessia linda, porque você escolhe qualquer um dos pontos, né, de início, e dá para fazer um passeio, deve dar mais ou menos uns 100 e pouquinhos quilômetros, fazendo por fora do parque, que também é uma estrada muito bonita, porque você vai viver na porção leste do baú, né, a porção leste da canastra, e ao longo desse passeio você vai vendo as cachoeiras descortinando, despencando do alto da serra, porque não é só a Cascadã, tem várias outras, e a cidade explora isso como turismo, né? Então você tem vários acessos para cachoeiras assim da estrada que né, paralela ao parque, e dá para fazer um passeio muito bonito, entrando numa portaria, saindo na outra, acampando tanto no camping da Picareta ou algum outro camping em São Roque, e também nos campings em São João Batista da Serra da Canastra. E tem para todos os gostos. Tem a Cachoeira do Fundão, né? Tem a Cachoeira do Fundão, exatamente. Eu gostaria de mandar um abraço para Marisa Rodrigues. Ei, Marisa, que nos salvou. Daquelas, se oferecer carona, aceita. Carol, se oferecer carona, aceita. Viu, assim, ó, a bike nos ensina que não tem que ter o menor, orgulho. A gente chegou até uma parte onde dava para ir e caminhou uns 7 quilômetros até essa cachoeira, como o nome diz, do Fundão. No Fundão, desce muito.
mas com uma natureza, um visual exuberante e tem de recompensa, assim, a cachoeira, né? E na volta já estava assim querendo o pôr do sol e nós cansadas e queríamos subir, daí passou um Jeep e nós só oferece carona, oferece carona. Se oferecer carona, aceita. Se oferecer carona, aceita. E foi dito e feito. Passaram, ofereceram carona, nós aceitamos e ganhamos um casal de amigos, né? A Marisa, nossa, uma fotógrafa linda. Pois eu ia dizer, eu estou conhecendo partes do Brasil através dos olhos, das lentes dela, assim, maravilhosas, né? Exatamente. Então, um abraço grande para ela. Aproveitando aí a parte dos abraços, já mandar um abraço para Marcela Peixoto, trilheira também, que foi um presente que a Canastra nos deu, né, Carol? Aham. Essa aí também, essa aí. Agora eu vou contar teu segredo, Rayane. Rayane Teles, vou contar o teu segredo para os web ouvintes aqui da Rádio EO. A Rayane é uma mineira orgulhosa de Minas e que tem um propósito na vida, que é conhecer todos os municípios de Minas Gerais. Verdade. Esse é meu segredo ou a minha loucura. Ou meu amor demais. E Minas Gerais é o estado que mais tem municípios no Brasil, né? Exatamente. São 853 cidades, 853 histórias, 853 municípios. E como é que está esse desafio aí? Como é que está o score atual? Pois é. Então, Carol, meus queridos amigos, ouvintes, espectadores, inclusive eu aceito convites, tá? Eu tenho 153 cidades conhecidas. Então, só faltam 700. E como que acontece isso? Eu vou sempre de bike? Não. O projeto surgiu com ela, mas eu faço passeios multimodais. Então, quando dá para ir de bike, eu vou de bike. Quando dá para levar a bike, eu levo a bike. E, às vezes, eu tenho que abrir mão um pouquinho da bike para acolher, né? E principalmente as pessoas que eu acolho são meus pais. Eles são meus companheiros de viagem, né? Meu irmão, meus amigos. Então, é uma acolhida que eu faço. E acaba sendo um presente para mim. Mas a bike, na maioria das vezes, ela tá sempre presente. Eu gostaria de fazer todo o projeto de bike, mas eu vi que seria um pouco de egoísmo da minha parte. E, assim, eu uso a rede social, o Instagram e o Facebook. Quem quiser acompanhar essa aventura, tá lá no Instagram, Rayane Teles, Flor do Cerrado, no Facebook também. Eu escrevo sobre os atrativos turísticos, sobre as pessoas, sobre o que encontrar, sobre um pouquinho da minha história com aquele lugar. E faço fotografias, né? Publico. E publicadas eu tenho 59 cidades, 60 cidades, mas eu já tenho catalogadas, são 153. Eu tenho uma planilha, eu faço tudo bem direitinho, bem bonitinho. E é o diminutivo da mineira. E estou seguindo aí o plano de vida de conhecer os 853 municípios mineiros. É uma experiência muito legal, porque a gente acaba tendo muita empatia e saindo um pouco da nossa zona de conforto. E depois, a gente tendo um tempinho, eu conto mais sobre essa minha experiência, sobre os lugares que eu fui, tanto de bike, tanto de a pé. E aí trago essas experiências e convidando vocês, nossos queridos ouvintes, para vir passear aqui em Minas Gerais. E eu aceito convites também para ir passear, tanto aqui em Minas Gerais quanto no Rio Grande do Sul e qualquer parte do mundo, tá? Não, tu estava falando, eu acho que tem uma boa dica aí pro cicloturista, é convidar os pais para ser o apoio, né? Eles
Um convite interesseiro, mas todas as partes vão sair ganhando. Eles nos levam as bikes, daí deixa na portaria do parque, a gente pedala no parque, depois encontra na outra portaria e vai fazendo a logística e usufruindo família e natureza. Que tal? Mas é verdade. Isso é uma grande verdade, porque é inclusivo, né? Acaba sendo inclusivo, porque muitas vezes as pessoas deixam de ir porque falam, eu não pedalo, eu falo, mas às vezes a gente está precisando de um apoio, e acaba sendo legal. A minha mãe, inclusive, já acompanhou muito nesses passeios, assim, eu e meu irmão, quando a gente tinha uma regularidade maior nos pedais, e aí ela aproveitava muito, e isso pode acontecer com a esposa, com o marido, né, com os filhos, e acaba sendo muito inclusiva. É uma dica, é uma super dica inclusiva. Pois é, já estão aqui, eu já fiz umas caretas para quem tá ouvindo a nossa Rádio EO, viu que eu fiz umas caretas, é porque nós estamos chegando na finaleira e eu queria continuar. E eu queria, antes da gente encerrar, uma dica muito legal que a gente fez na nossa viagem cicloturística, foi conhecer o Mar de Minas. Porque as pessoas não são boas de geografia, elas duvidam. Eu vou dizer que eu duvidei também, mas tem placa. Tem um mar em Minas, não tem, Rai? E fica ali do ladinho da Serra da Canastra. Porque, circuito turístico pouco é bobagem, tá? A gente tem que ter um do lado do outro, inclusive. E é o circuito turístico do Lago de Furnas, né? Que é um dos maiores lagos artificiais aí do nosso país. E é o Mar de Minas, né? Ele nos presenteia com cânions, cachoeiras, uma culinária também muito gostosa. Então, foi como a gente finalizou o nosso passeio, né, Carol? Então, é uma dica muito boa. Inclusive, já tem algumas competições naquela região que eu acredito que vai ser aí tradicional, até porque ela é bem, bem bruta. E é um lugar que vale muito a pena ser explorado. E aí, dar um pulinho lá no Lago de Furnas, fazer um passeiozinho de lancha e curtir um mirante, curtir mais cachoeira, tomar um banhozinho nas águas geladas e esverdeadas do Lago de Furnas. Valeu a dica, viu, Carol? Ai, valeu tu ter se serenado a gaúcha aí pelas belezas de Minas Gerais. Deixa eu mandar mais um abraço aqui, ó. Nossa audiência internacional, isso aí, a bike conecta, né? 2 rodas aí conectando o mundo e fazendo um mundo melhor. A gente acredita nisso, né, Rai? O Alcides Rivarola, ele que é do Paraguai e saiu pedalando lá de Assunción, rumo à Patagônia. Passou por Porto Alegre, tive a felicidade de recebê-lo na minha casa, trocar experiência, adoro trocar figurinhas com outros cicloturistas. Vai um abração para ele e quem sabe aí um dia a gente vai fazer essa travessia do Paraguai. Só me convidar. Não, a gente tá aberta, né? Exatamente. Nós já temos que ir? Não sei, posso ficar mais um pouquinho? Mais um pouquinho, mais esse assim, mais um cadinho. Eu me lembrei da piada do mineiro, que o mineiro, povo forte, cai um trem no olho e não acontece nada, só tem que ir com o colírio resolve. E a gente não tem farto, você sabe, né? A gente tem um trem no coração. Isso, vou dizer que eu acho que eu também tenho, né? Quando a gente começou a falar da nossa passagem ali pela Casca d'Antas, e aquele senhor que não enxergava, o trem chegou a pitar aqui. Foi. Eu até assim, eu gosto de lançar desafios, eu quero que vocês me respondam, né? Quem está escutando aqui a EO também diga, olha, eu fiz isso. No próximo destino aí, na próxima pedalada, que chegar num lugar e dizer que lindo, fecha os olhos e tenta descrever o que está vendo, como se tivesse que descrever para aquele senhor que estava lá. Foi um momento de muita emoção, assim, né? Mas eu cheguei perto, assim, colei o ouvido
e vi que a filha dele estava fazendo isso e eu pensei, nossa, que desafio assim, ó, esse é o desafio maior do mundo, porque ela tinha que botar em palavras algo que não tinha palavras, né? Então ela começou a falar vegetação e dizia, porque é muito, muito, muito alto e é úmido, e daí se formam, e daí tem assim, como é uma cachoeira muito grande, né? Dá aqueles deslocamentos de ar, então tu vê aquelas gotículas de ar dançando assim, fazendo círculos e formam pequenos arco-íris. É uma coisa assim espetacular e aquela menina estava descrevendo assim. Então, de bike pode desafiar o nosso web ouvinte. Tenta fazer isso, tenta descrever toda a beleza que tem na próxima pedalada. Que tal, Rai? Eu acho ótimo esse desafio. E, além disso, sempre lembrar de agradecer. A gente nunca perde por ser grato. Nunca. Então, além do desafio de fechar os olhos, tentar descrever em palavras aquela sensação, aquele momento, eu lanço o desafio de sempre lembrar de agradecer, por mínimo que seja. O desafio de ser grato. Sempre. Por mais pesada que seja a subida, por mais dura que seja a descida, sempre lembrar de ser grato. Tá aí meu desafio também, Carol. Hoje são 2 desafios, não só um. É dobrado porque esse mês é especial, é bissexto. Então, começar agradecendo aí todo mundo que ficou na audiência, agradecer a Rádio Web ou que acreditou que de bike pode. Fazer aí o último convite para quem está em Porto Alegre no sábado. Assistir a nossa palestra sobre cicloturismo ali na Decathlon Danilo, às 16h. E vamos ficando por aqui. Eu quero deixar um abraço a todos os nossos web ouvintes, a todos os nossos espectadores, ouvintes, e um beijão para todos os meus amigos mineiros, ciclonautas e meus cicloamigos. Um beijo para todos vocês. Então aí, tá feito o convite. Quem quiser ir para Minas, aí ó, tem uma legião de amigos sobre 2 rodas. Tá bom? Um abração e... Tá, Julio, nós estamos indo. Adeus. Vamos lá pedalar. Isso que é o bom. Pelo menos a gente sai pedalando aqui da rádio, né? Daí não sofre tanto. Então tá. Semana que vem tem mais um de Bike Pod aqui na primeira rádio web do Brasil. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.